E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre SHA-1, SHA-2 e o SHA-3, aí você vai ter que estudar, porque só isso aqui já é bastante informação para a cabeça. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e nesse vídeo a gente vai dar uma olhadinha em SHAs. E daí você vai entender o que é SHAs daqui a pouco. Mas antes, eu queria te convidar a dar uma olhada na descrição, porque nelas a gente tem os nossos cursos. Principalmente o 25 ferramentas para Pentest, um curso que tem como objetivo ensinar você a mexer em 25 ferramentas muito utilizadas aonde? Em Pentest, tá no nome. E a gente também tem o Python para Hackers, um curso que tem como objetivo ensinar você a desenvolver as suas próprias ferramentas de segurança da informação e hacking em Python. Chega de falar disso, vamos falar de SHA? Vamos falar de SHA então. O que é isso? O que é esse trem? Além de ser pura matemática. Eu não vou te explicar como funciona o algoritmo, como funciona o cálculo desse bagulho, porque é muito complexo e é foda também, mas se você souber alguém que fez um vídeo explicando isso em português, deixa aqui nos comentários, porque vai ajudar bastante gente. Olha só, o SHA significa Security Hash Algorithm, e aí tem o número 1, né, que foi a segunda versão, porque a primeira versão foi o SHA-0. O SHA-0 foi criado em 1993 e o SHA-1 foi criado em 1995. O SHA-1 ele tem um valor de hash de 160 bits e o número hexadecimal dele chega na maioria das vezes em 40 dígitos. O SHA-1 ele foi deixado de lado porque ele basicamente teve uns probleminhas de segurança. Então ele não é mais utilizado como padrão, acho que desde 2013, 2014 por aí. E diversas empresas como Google, Mozilla e outras, até mesmo o NIST, que criou essa parada, que criou o SHA-1, sugere a utilização do SHA-2, já que o SHA-1 teve problemas descobertos que possibilitavam ataques. Um grupo da Google em 2017 produziu ali um estudo, né? Um estudo de caso para mostrar, uma prova de conceito para mostrar a insegurança do SHA-1. E aí eles fizeram o desenvolvimento de diversos PDFs criptografados com o SHA-1, né? Passados na função, e aí foi feito a verificação de uma colisão entre esses PDFs, entre esses arquivos criados, pois PDFs diferentes possuíam o mesmo SHA, possuíam o mesmo Security Shell Algorithm, possuíam o mesmo resultado. Isso é bastante grave. Esse problema foi considerado um problema de colisão, ok? Então foi um problema de colisão no algoritmo e por esse motivo que o SHA-1 foi parado de ser utilizado como padrão, e aí outra tecnologia assumiu o lugar dele, que foi o SHA-2. Ali embaixo a gente tem uma figurinha que demonstra basicamente a formação dessa criptografia, e dá uma olhadinha nessa função, no caso, dá uma olhadinha nessa imagem, foca bem porque a gente vai para o SHA-2 e você vai ver a diferença deles. Aqui no SHA-1 a gente tem um exemplo de como ficam as frases criptografadas, passadas nessa função, né? Exemplos de resumos de mensagens SHA-1 em hexadecimal, em base 64 e assim por diante. Então a gente tem uma frase ali e a gente vê que qualquer mudança na frase, ela altera totalmente o resultado do SHA-1. Totalmente, tá? Então ali no início, no finalzinho da frase tá escrito dog na primeira e na segunda tá escrito COG, não DOG. E olha só a diferença entre os resultados. Então qualquer mínima alteração faz com que toda a chave seja mudada por completo, beleza? Então, esse é só um exemplo ilustrativo para mostrar como é a saída de um SHA-1. E aí aqui a gente colocou o Guia Anônimo como SHA-1 também. E esse foi o resultado, bonitinho, né? Coisa incrível. E o resultado sempre vai ser o mesmo, tá? Até porque a gente não colocou nenhum salt, nem nada do tipo. Ah, Afonso, o que é salt? Salt é quando eu coloco alguma variável para fazer uma criptografia. Se eu colocasse, por exemplo, um salt de tempo, o horário, exatamente o horário, data e horário, com hora, minuto, segundo, milésimo. Então, toda vez que eu digitasse guia anônima, seria um resultado diferente, porque eu coloquei um salt, uma variável de horário ali dentro. Mas eu nem sei porque eu estou explicando isso para você, tá totalmente fora do roteiro, mas isso é um salt. Agora vamos para o SHA-2, que é o Security Hash Algorithm 2.
Ele foi criado em 2001, atualmente ainda é o padrão da indústria e é usado em diversas coisas da tecnologia, como por exemplo o TLS, SSL, sabe quando você entra num site HTTPS e tem lá em cima site seguro, porque ele possui uma criptografia. Essa criptografia é do SHA-2, é uma das funções criptográficas, uma das famílias que tem dentro do SHA-2. Além disso, a criptografia do SSH, do IPsec e diversas outras tecnologias, como por exemplo a própria Bitcoin. Sim, o Bitcoin também utiliza o SHA-2 em algum momento. Além disso, a principal característica do SHA-2 é que ele tem resistência à colisão. Então, teoricamente, não tem como dois arquivos terem o mesmo resultado, assim como aconteceu lá no SHA-1. Então, várias provas de conceito foram feitas por matemáticos e tudo mais, e até o momento ele continua resistente à colisão. Ninguém deve ser capaz de encontrar dois valores de entradas diferentes que resultem na mesma saída de hash. Então, se eu colocar 0 e colocar 1, a saída ela tem que ser diferente, não tem como ser igual, ok? Ok. E a família do SHA-2 é composta por 6 funções de hash. E aí a gente vai entrar em funções que são muito conhecidas na área de segurança da informação. A gente tem o SHA-224, o SHA-256, que é tão conhecido, o SHA-384, o SHA-512, que também é tão conhecido, o SHA-512/224 e o SHA-512/256. Ok, Afonso, quais são os principais? Os principais são o SHA-256 e o SHA-512, um com palavra de 32 bits e o outro com palavra de 64 bits. O 224 é um truncamento do 256, o 384 é um truncamento do 512 e os dois últimos, o 512/224 e o 512/256, é um outro truncamento entre ambos, ok? Entre esses dois. Então, os principais, entre muitas aspas, são o 256 e o 512. E aqui do lado da minha webcam você também pode ver uma imagenzinha que demonstra essa função. E aí se você decorou na sua cabeça lá aquela outra imagem, você vê que é bastante diferente isso daqui. E isso daqui é muita matemática, meu amigo. É muita matemática. É complicadíssimo fazer explicação disso. Demais, assim, sei lá, tem que ser um cara que ame muito criptografia. Aqui a gente tem um exemplo do SHA-2 e, na realidade, das funções dele, né? Exemplos de todas as famílias, todas as funções de hash. Então, você vê que uma string vazia, né, que é o que está entre aspas ali, é vazio, ele tem um resultado totalmente diferente um do outro, determinada pela sua família, pela sua função utilizada. Então é totalmente diferente, e o mesmo teste a gente fez com apenas 3, a gente não fez com a 5, a gente fez com a 3, com 3 só, com a palavra, né, com a frase guia anônima. Então, usando a frase guia anônima, aqui você vê o exemplo da 256, da 384 e da 512, ok? Então, esse é um exemplo, essa é a diferença visual de cada hash. E se você gostou desse assunto, cara, se você se interessou por criptografia, estude mais. A gente não tem tantos profissionais especializados em criptografia. Já te adianto que com toda certeza absoluta você vai precisar entender muito de matemática. E matemática, na realidade, é uma parte muito importante da ciência da computação, é muito importante da computação em si. Você não precisa entender muito de matemática para ser um programador, para trabalhar com segurança, para trabalhar com infraestrutura. Mas, se você quiser trabalhar especificamente com criptografia, você vai precisar sim entender muito de matemática, beleza? Então, basicamente é isso. Não se esqueça de dar uma olhada na descrição. E se você aí tem algum vídeo legal explicando matematicamente essas funções hash, deixa aqui nos comentários. Se for bacana, a gente fixa, beleza? Então é isso. Muito obrigado e até mais.